Meu nome é Samantha Pelágio, eu sou advogada, mediadora, professora universitária. Em 2006, eu fui convidada para montar o núcleo de mediação da PUC-Rio. Naquele momento, eu fiz a minha formação em mediação e me envolvi em inúmeras iniciativas ligadas a esse método. Tanto assim que, por 10 anos, presidi a Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro e hoje sou vice-presidente da Comissão de Mediação da OAB Federal. Esse tema da mediação envolvendo advogados, né, da participação dos advogados na mediação, sempre me mobilizou muito. E para mim vai ser um prazer participar desse congresso Quebrando Paradigmas. A ideia foi que eu pudesse trazer o tema: será que a escolha da mediação como método indica que o advogado teria sido incompetente? Bom, vamos conversar sobre isso. Bom, primeiro ponto para mim é: será que o advogado precisa chegar na mesa de mediação com uma postura colaborativa? Ou será que faz todo sentido que o advogado chegue na mesa ainda um pouco receoso, ainda para tentar entender, né, o que ele vai encontrar ali? Qual é a postura do mediador? Como é que a outra parte vai se posicionar? Como é que aquela interação vai se dar? Parece bastante cuidadoso por parte do advogado ter essa cautela, digamos, né? Para além disso, o advogado, ele não necessariamente tem uma formação, né, ligada a métodos consensuais de resolução de conflitos, diferente do mediador, né? O mediador é especialista em colaboração, escutativa, empatia. O mediador precisa, do meu ponto de vista, gerar essa ambiência. O mediador precisa sentar na mesa de negociação e poder dizer para as pessoas que ele está ali para ajudá-las a chegarem no entendimento. E como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai ajudar os advogados a ajudarem os seus clientes a serem protagonistas, coautores, proativos. Eu gosto muito de pensar que se é verdade que os mediadores conduzem o procedimento por meio da facilitação do diálogo, também é verdade que a assessoria jurídica dos advogados é absolutamente imprescindível. Sempre que há qualquer questão de cunho jurídico naquele contexto negocial, a participação dos advogados é fundamental. E como é que a gente poderia gerar complementaridade entre a facilitação do diálogo e a assessoria jurídica? Como é que a gente consegue encontrar um jeito desse procedimento ser conduzido pelos profissionais que estão ali envolvidos, ou seja, mediadores e advogados? Bom, eu gosto muito de uma técnica de um argentino chamado Eduardo Cárdenas. O que ele faz? Antes mesmo da pré-mediação, ele reúne os advogados, né? Se houver um comediador, claro, estariam os dois, né? Mas ele reúne os advogados para combinar como vai ser a condução do procedimento. Negociar algumas diretrizes, dividir funções, né? Deixar claro o que ele, mediador, pode agregar de valor, tentar entender o que os advogados podem, do que os advogados podem se ocupar, né, a partir do viés negocial. Entender se há preocupações, se há expectativas, né? Desde que eu conheci essa técnica, eu acredito que lá pelo ano 2010 ou qualquer coisa parecida. E desde então, sempre que há advogados presentes, eu faço essa reunião preliminar. E faz uma diferença extraordinária. Por quê? Porque nesse momento eu posso dizer para os advogados que existem alguns, digamos, vetores que eu vou precisar cuidar na mediação, né? Um deles é identificar quais são os interesses por trás das posições. Os clientes chegam na mesa com idealizações, né? Cada um tem uma expectativa, um pedido ou mesmo uma exigência, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender quais são os motivos que alicerçam aquelas idealizações, ou seja, quais são os interesses por trás, né? Para além disso, é muito comum que haja acusações, e aí vou tentar entender as preocupações que respaldam essas acusações. Às vezes a postura é um pouco inadequada, e aí para a gente entender qual é a necessidade desatendida, o que precisa acontecer, né, para que a postura possa ser
mais suave, mais natural, mais espontânea, né? Isso é um ensinamento do Marshall Rosenberg, certo? Então, todo esse mapeamento inicial, né, pode perfeitamente ser realizado pelo mediador ou pelos advogados. Por quê? Os advogados, eles são especialistas na defesa de direitos. Se eu, mediadora, convido os advogados a tirarem o foco ou a migrarem o foco dos direitos para os interesses, eles vão me ajudar enormemente. Seja porque os clientes têm total confiança neles, né? Uma confiança que eu ainda tenho que conquistar. Então, eles podem, entre uma reunião e outra, ir conferindo com o cliente ou com os respectivos clientes, melhor dizendo, né? Quais seriam esses interesses, como, por não estarem emocionalmente envolvidos, eles podem perceber com clareza e ajudar os seus clientes a identificarem quais são os interesses da outra parte. E por que é tão importante identificar o interesse da outra parte? Porque, na verdade, se é um processo voltado à busca de soluções ganha-ganha, para os medianos conseguirem pensar soluções de benefício mútuo, opções, né, que atendam a todos, eles precisam entender reciprocamente o que é importante para o outro, né? Senão eles vão continuar pensando soluções que só atendem a eles mesmos, né? Bom, então, essa questão dos interesses, os advogados podem maravilhosamente contribuir, né? Enfim, agregar valor. Tá. E na geração das opções? Ora, eu, mediadora, não vou sugerir nada, não vou aconselhar, não vou oferecer orientação nem jurídica, nem de qualquer outra natureza, né? Mas os advogados, na fase de brainstorming, na fase de geração de opções, né, eles podem agregar enorme valor. Por quê? Porque eles são especialistas em conflitos. Eles já participaram, eles já acompanharam outros tantos casos muito parecidos com aqueles, né, com aquele que a gente está vivenciando naquele momento. Então, é perfeitamente possível que a criatividade dos advogados se some à criatividade dos medianos. Às vezes, até os medianos acabam destravando o processo criativo por causa da contribuição que os advogados podem oferecer nesse momento, né? Bom, mas pensar opções sem juízo crítico a priorístico é muito interessante a priori, né? Mas depois a gente precisa analisar custos e benefícios, cheque de viabilidade, de realidade. É importante lastrear cada uma das opções com critérios de legitimidade, né? Quer dizer, para que o senso de justiça, coerência, razoabilidade, proporcionalidade dos mediandos possa vir à tona, né? Para que aquelas opções possam ser compatíveis com o senso de justiça, coerência, razoabilidade dos mediandos, né? Sempre que a gente traz algum padrão, né, socialmente aceitável que respalda aquela opção, de alguma maneira isso facilita todo esse procedimento, né? Todo esse entendimento. Bom, agora, faz sentido eu validar opções, eu não, né? Vamos lá, os medianos. Mas faz sentido que os medianos validem opções que sejam piores do que as suas melhores alternativas fora da mesa de negociação? Não, né? Então, na verdade, a gente sabe que um processo de negociação, ele funciona muito pautado na preparação prévia, né? Então, a gente brinca que negociação é preparação, preparação, preparação e preparação, né? Então, na verdade, os advogados, eles deveriam chegar na fase de negociação já com muita clareza sobre qual seria a alternativa do seu cliente fora da mesa e, pelo menos, com uma boa suposição sobre qual seria a melhor alternativa da outra parte fora da mesa. Por quê? Porque isso gera, digamos assim, uma margem, né? Quer dizer, a gente consegue entender, né, quais são os limites dessa negociação, porque ninguém vai fazer um acordo que seja pior do que aquilo que poderia obter sozinho, né? Quer dizer, as opções são aquilo que a gente gera junto com o outro, que a gente depende do outro para implementar. As alternativas são aquilo que a gente dá conta independentemente do outro, certo? Então, na verdade, os advogados podem ajudar a identificar os interesses, podem ajudar a gerar boas opções, podem ajudar a identificar critérios de legitimidade que respaldem aquelas opções e também aferir quais seriam as alternativas, tanto do seu cliente quanto da outra parte, fora da mesa. Tudo isso para que a gente possa gerar um compromisso que seja especialmente interessante, realista, execuível, né?
absolutamente compatível com os ditames legais, da ética, né? Em todos esses pontos, o advogado pode ser fantástico. Quem melhor do que os advogados para construir bons acordos? Ah, mas acontece que os acordos deveriam ser na linguagem dos mediandos e não em linguagem jurídica. Problema nenhum, né? Se o contexto permite, né? Se não é um contexto que exige uma linguagem mais técnica, os advogados podem ser convidados a contribuir para a elaboração do compromisso em termos mais leigos, em termos mais compatíveis com aquilo que faz sentido para os próprios medianos, né? Bom, mas são só esses os elementos de uma negociação colaborativa? Não, né? A gente também tem a questão da comunicação. E aí, em princípio, da comunicação e da preservação do relacionamento. Em princípio, as pessoas têm, enfim, o costume de achar que só os mediadores podem contribuir para uma comunicação eficiente. Mas será? Por exemplo, eu, mediadora, lá no comecinho, na declaração de abertura, então a gente passou pela pré-mediação, né? Todo mundo confirmou a sua participação, eu identifiquei que, de fato, o caso era compatível com mediação, que eu poderia conduzir aquele caso, né? E aí eu faço aquela declaração de abertura para ritualizar o início do procedimento. Maravilha. Nesse momento, eu vou dizer aos mediandos que é muito comum que alguns acordos preliminares sejam celebrados nesse momento, como, por exemplo, que as pessoas não vão se interromper, né, para que eu, mediadora, possa compreender as suas narrativas, para que eu, mediadora, possa ajudá-los a traduzir, né, quer dizer, a gente chama de ressignificar aquilo que, na verdade, veio mais contundente, né? Então, eu preciso entender, eu preciso que a pessoa possa concluir o seu raciocínio, né? Então, outro acordo que é muito comum nesse momento inicial é de usar uma linguagem neutra, né? Uma linguagem que gere receptividade e não reatividade, né? Exatamente porque se eu sei que as melhores opções, pelo menos em tese, sairiam da mesa de negociação, eu preciso manter o outro sentado na mesa, né? Então não faz o menor sentido que eu, de alguma maneira, seja provocativa, porque se eu fizer isso, o outro levanta na mesa, e aí eu perco a oportunidade de chegar na melhor solução, pelo menos do meu ponto de vista, né? Maravilha. Outro acordo que é muito comum, né, que a gente celebre nesse primeiro momento é que a gente vai ter a possibilidade de reuniões privadas que eu, mediadora, posso solicitar ou que qualquer um dos mediandos também pode, enfim, pedir, sinalizar que consideraria adequado, né? Bom, vários acordos preliminares podem ser celebrados nessa declaração, nessa fase, digamos assim, de delineamento do procedimento. Mas eu, né, em tese, deveria ser aquela que vai, por todo o procedimento, cuidar para que esses acordos sejam realmente mantidos, né, que sejam realmente observados. Afinal de contas, foram celebrados e é, inclusive, simbolicamente importante que todos os acordos sejam celebrados na mediação possam ser honrados, até para que o acordo final possa também ter esse mesmo desdobramento. Bom, só que cada vez que eu precisar, né, diante de um descumprimento desse nosso combinado inicial, dizer às pessoas que a gente fez um combinado e que esse combinado precisa ser respeitado, eu vou ter que primeiro validar a suposta inadequação. Então, eu vou dizer, em situações de conflito, é muito natural que as pessoas tendam a se interromper ou a usar uma linguagem mais dura. No entanto, e aí eu venho com toda uma fala que vai justificar o cumprimento do acordado. O advogado, ele só encosta na mão do cliente e o cliente já sabe que aquele caminho não é promissor. Então, até nessa questão da comunicação, né, o advogado pode ser extremamente parceiro do procedimento, ter uma postura extremamente colaborativa. E a gente chega lá já já. Bom, em relação à questão da preservação do relacionamento, né? Por que eu quero preservar o relacionamento? Por vários motivos, né? Primeiro, porque, na verdade,
a gente sabe que é muito difícil num mundo como o que a gente vive, né, da gente garantir que a gente nunca mais vai precisar ter qualquer tipo de interlocução com aquele outro mediando, né? Mas, para além disso, o fato é que se você tiver uma postura muito rude numa mediação, numa negociação, o que acontece é que aquela pessoa que levantou da mesa e, portanto, não celebrou um acordo com você, ela provavelmente, né, diante da informação de que outras pessoas nos meses que se seguirem, né, ou nos anos que se seguirem, diante da informação de que outras pessoas vão sentar à mesa para negociar algum tema com você, o que vai acontecer? Essa pessoa vai compartilhar. Ih, olha, a minha experiência foi desastrosa, porque essa pessoa foi extremamente deselegante ou não teve uma postura condizente, enfim, né? Então, a gente sabe, né, que na vida pessoal ou na vida profissional é importante não fechar portas, né? Não inviabilizar relacionamentos. E o mediador vai ajudar a fazer isso. Só que o advogado também pode ter essa perspectiva. Então, ele também pode contribuir. Não é nada, não é nada, ajudando no, digamos assim, no passo a passo do procedimento, né? Inclusive na busca por opções que sejam de benefício mútuo, ele já está garantindo de alguma maneira, ou ele está contribuindo de alguma maneira para essa preservação do relacionamento. Por quê? Porque opções de benefício mútuo são sustentáveis no tempo. E quando a gente está em harmonia com a outra parte, a gente tende a preservar o relacionamento. Então, os 7 elementos, né, de uma negociação colaborativa podem ser, de alguma maneira, concretizados com a contribuição dos advogados. Aí vocês vão dizer, ótimo, então, fantástico, o advogado pode contribuir muitíssimo, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente viabiliza que o advogado... Porque é muito comum que se diga assim, no dia que as faculdades de direito ensinarem para os advogados como atuar em mediação, ou no dia que a OAB, né, mobilizar toda a advocacia em prol da cultura do diálogo. Só que, assim, essas são formas, essas são possibilidades, né? Mas tem outras tantas possibilidades. Se o mediador é especialista em colaboração, escutativa, empatia, ele pode viabilizar essa dinâmica, né, tão adequada a um contexto negocial. E como é que ele faz isso? Ele, nessa reunião preliminar, né, quer dizer, nessa reunião que vai preceder a pré-mediação, ele, em vez dele dizer para os advogados como que os advogados deveriam atuar, o que sinceramente eu acho pouco eficiente, ele vai perguntar para os advogados, ele vai se colocar numa postura de colaboração, de ele elaborar conjuntamente com os advogados. Então, ele vai se colocar na seguinte postura, né? Doutores, eu estou chegando agora, os senhores já vêm trabalhando esse caso há mais tempo do que eu, e eu queria saber como é que eu posso ajudá-los a ajudarem os seus clientes a terem uma postura compatível com uma negociação colaborativa e, a partir de então, poderem atuar de forma com, né, o devido protagonismo, para que possam exercer a coautoria, possam ter até uma postura de proatividade, né? Como é que eu ajudo os senhores? E aí eu vou ouvir, né? Eu vou escutar ativamente os advogados, né? Eles vão me contar das expectativas, das preocupações, né? Eles vão me trazer algum elemento que eventualmente possa ser chave nesse caso, né? Eles não vão representar os seus clientes, né? A gente sabe que as narrativas são a matéria-prima da mediação. Eu preciso ouvir dos mediandos, né, o que aconteceu pela perspectiva de um, pela perspectiva do outro. Por quê? Porque só assim eu vou conseguir de alguma maneira, identificar não só a pauta objetiva, como também a pauta subjetiva, né? Quando os advogados trazem, né, a fala dos seus clientes por meio da representação, eu sei que vai ter um filtro jurídico, né? Assim, o advogado ouviu o cliente com aquela ideia de o que é juridicamente relevante, né? Como é que, a partir do que eu estou ouvindo, eu consigo sustentar uma tese jurídica?
E isso eu sei que não é suficiente para mim, né? Quer dizer, eu preciso realmente ir em busca daquilo que é condizente com o senso de justiça, coerência, razoabilidade e proporcionalidade dos próprios medianos, né? Mas eu posso compartilhar essa preocupação com os advogados, né? Depois de ter sido colaborativa, ou seja, depois de ter me colocado à disposição para saber como eu posso colaborar com eles, né? Depois de ter praticado a escuta ativa, depois de ter colocado a minha escuta à disposição dos advogados para que eles possam me dizer tudo aquilo que é importante do ponto de vista deles. Depois de ser empática com eles, né? Depois de ter demonstrado para eles que eu totalmente compreendo, né, que o lugar que eles ocupam é muito diferente do lugar que eu ocupo. Eles são parciais por excelência. Eles precisam, né, tutelar os interesses dos clientes deles e, para mim, isso é fundamental. Por quê? Porque isso, inclusive, me ajuda na isonomia, no balanceamento, né? Isso me ajuda na imparcialidade, porque eles vão estar completamente envolvidos com toda a parte técnica, né? Eu, com muita tranquilidade, vou cuidar apenas da facilitação do diálogo, né? Então, na verdade, o advogado, do meu ponto de vista, quando ele elege um terceiro, né? Porque ele podia negociar diretamente com o advogado da outra parte, às vezes isso tende um pouco a barganha, né? A barganha posicional. Mas ele identificou que isso não era uma possibilidade ou não era a melhor possibilidade. Dentre, né, o leque de opções que ele tinha, dentre a multiplicidade de métodos, ele achou que não era o ideal a negociação direta. Ele optou por eleger um terceiro, né? E esse terceiro ele pode ser um juiz, um árbitro, se o advogado identificar que a adjudicação seria o melhor caminho, ou pode ser um mediador, né? Se ele identificar que a facilitação do diálogo seria o melhor caminho. Mas, do meu ponto de vista, pelo menos, eu preciso compreender que o advogado ele jamais vai conseguir se despir ou se desonerar, digamos assim, da sua responsabilidade profissional, né? Quando ele foi contratado pelo cliente, o cliente tinha uma expectativa em relação a ele, atribuiu a ele uma responsabilidade, que era de conseguir ajudar ao cliente, né? Ajudar o cliente a chegar num desfecho extremamente favorável do ponto de vista concreto, do ponto de vista objetivo, né? E o advogado precisa dar conta dessa missão, né? Por isso, né, sistemicamente, eu preciso compreender, eu preciso sentar na mesa de negociação com a clareza, né, de que o advogado vai fazer sempre parte, né? O advogado é rede de pertinência do seu cliente. É rede profissional, não é rede pessoal, mas é rede de pertinência do seu cliente. E toda vez que, a gente sabe sistemicamente, que toda vez que alguém da rede de pertinência do cliente, de alguma maneira, precisar ser incluído, precisar sentar na mesa de mediação para entender o processo de construção do entendimento, esse convite é absolutamente fundamental. Então, se eu sei, né, que eu vou trazer o interlocutor do seu João, porque ele, em alguma medida, precisa entender o processo de construção do entendimento para fomentar digamos, fomentar a concretização ou a efetivação de um eventual acordo que saia daquela mesa, né? Não para negociar pelo seu João, nem com o seu João, mas só para compreender, né? Por que eu não faria isso com os advogados que são rede profissional, né? Que foram contratados, ou seja, para além do interesse natural em ajudar outra pessoa, né? Tem ali uma responsabilidade profissional, né? Então, para mim, faz todo sentido, né, trabalhar lado a lado com os advogados, de uma forma horizontal, distribuindo funções, né? Mas eu não vou dizer para o advogado o que ele deve fazer. Eu vou perguntar para ele, dentre os 7 elementos de uma negociação colaborativa, quais deles os advogados se sentiriam muito confortáveis em assumir? Se não sozinhos, pelo menos junto comigo, né? Em colaboração comigo. O que eu acabo encontrando na prática? Advogados
que, ao longo da mediação, fazem aportes extremamente adequados, porque já passaram por essa compreensão prévia, né? E mesmo assim olham para mim para validar, para ver se faz sentido, para ver se é coerente, né? E, na verdade, o que me chama muita atenção é que, de novo, os aportes são precisos, são apuradíssimos, né? Bom, aí eu queria trazer um tema que eu sei que é um pouquinho polêmico, mas que acho que faz todo sentido nesse contexto, no contexto dessa nossa conversa, né? Mas e os honorários? Será que o advogado vai querer mesmo contribuir para um desfecho, né, digamos, negociado, se eventualmente isso pode prejudicar os seus honorários? Então, sinceramente, o advogado foi contratado para resolver o conflito, né? Ou para resolver, não sei se o conflito é passível de resolução, mas resolver aquele impasse, digamos assim, né? Ou para contemplar os interesses do seu cliente, né? Que no primeiro momento era percebido como direitos e a gente vai ressignificar, né? Redefinir no contexto da mediação para interesses. Ora, se o advogado foi contratado para resolver e ele resolveu em tempo e a contento, se ele resolveu por meio da mediação, que é um método, né, que concretiza o acesso à ordem jurídica justa, ou seja, é extremamente adequado porque foram os próprios mediandos que conceberam o resultado final, né? Extremamente efetivo, porque se foram os próprios mediandos que, para a sua lógica de raciocínio, chegaram àquele entendimento, o cumprimento do acordado vai ser infinitamente mais simples, né? A gente sabe que os acordos são de intenção, então metade do caminho é chegar no acordo e a outra metade é implementar. Se fui eu mesma que concebi aquele resultado, obviamente as minhas dificuldades vão ser infinitamente menos expressivas, né? E tempestivo, porque acontece no tempo das pessoas, no tempo dos mediandos e seus advogados, e não no tempo das instituições, né? Então, se na verdade o advogado optou pela eleição de um terceiro que viabilizou, né, resolver a controvérsia de uma forma absolutamente customizada, com total controle sobre o resultado final e em um prazo que é absolutamente coerente com o que faz sentido para aqueles mediandos, por que ele receberia menos, né? Por que os honorários contratuais seriam menos expressivos ou menos elevados do que os honorários que o advogado receberia num processo arbitral ou num processo judicial? Eu entendo quando dizem assim, mas aí o advogado num processo judicial vai levar anos para resolver. Não, ele vai levar anos para resolver, mas assim, o tempo de dedicação dele ao longo desses anos, né, talvez não seja tão expressivo assim. Por quê? Porque a equipe do escritório vai acompanhar a tramitação, mas a intervenção do advogado, ela é mais pontual, né? Ela tem interlocução com o cliente, elaboração da petição inicial, que muitas vezes aproveita alguns casos anteriores, né? A referência de casos anteriores. Depois, se for o advogado de defesa, né? A contestação. Depois, eventualmente, vai ter uma réplica, mas que muitas vezes é muito parecida com o que foi trazido num primeiro momento, né? Em termos de pretensão, né? Sei que a gente vai falar sobre fatos modificativos, extintivos, impeditivos do direito do autor, mas de alguma maneira a gente vai repisar os argumentos iniciais, né? Depois a gente tem, eventualmente, alegações finais, que podem ser orais ou toda a fase de instrução probatória, evidente, né? E depois alegações finais, que podem ser orais ou escritas, a eventual apelação, contrarrazões, recursos às cortes de justiça. Ok, vai ter todo um trabalho, mas esse trabalho muitas vezes aproveita, né, alguns materiais que o advogado já tenha reunido em casos anteriores. Bom, na mediação, o esforço é concentrado, é verdade. Mas esse esforço concentrado demanda, né, a participação do advogado absolutamente inteira, né? Ele está ali, às vezes, por horas ou mesmo dias, né? Tem mediações que a gente tem uma periodicidade semanal, mas tem outras que a gente começa de manhã, vai até o final do dia, no dia seguinte de novo, até resolver, como é comum no âmbito empresarial, né? E o advogado vai estar inteiro, o advogado vai estar participando com toda a sua dedicação. Ora,
Se o advogado contribui efetivamente para que aquela mediação chegue a bom termo, né, ele tem realmente todo o mérito e faz todo o sentido que ele tenha uma remuneração condizente com isso. Né? Ele não vai ter honorários de sucumbência, porque evidentemente ninguém vai sucumbir, mas, por outro lado, ele vai ter do seu cliente assim, o seu cliente vai tê-lo como referência para outros casos e também para indicações, porque conseguiu resolver de uma forma extremamente interessante num curto espaço de tempo, ou seja, teve um custo que não é só financeiro, né? É um custo de oportunidade, um custo de tempo, um custo de preservação até mesmo emocional dos relacionamentos, inclusive profissionais, infinitamente mais interessante, né? Então, por tudo isso, eu gosto muito de pensar que advogados e mediadores podem atuar em total colaboração e complementaridade, né? E que, na verdade, cabe ao mediador gerar essa ambiência colaborativa. E os advogados, na medida em que assumam funções, né, atribuições naquele processo negocial, vão realmente fazer toda a diferença para que se chegue a uma solução extremamente interessante, né? Para a gente voltar para o nosso dilema inicial, será que um advogado que procura a mediação, né, que elege um mediador, estaria ali demonstrando incompetência? Muito ao contrário, né? Esse advogado está mostrando que ele realmente está antenado com o seu tempo e que ele consegue identificar o melhor recurso, né, o recurso mais adequado àquele determinado contexto, seja pelos elementos que compõem a controvérsia, seja pelo perfil dos mediandos, né, dos interlocutores. Né? Então, essas eram as reflexões que eu queria trazer hoje, né? E queria agradecer imensamente o convite para participar desse congresso e a sua audiência. Muito obrigada.